E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma análise sobre o que estudar para ser aprovado no Tribunal de Justiça. Vamos fazer uma análise do edital focado na prova objetiva e vamos conversar sobre o que vocês têm que focar para passar nessa prova. Eu peguei várias provas anteriores, compilei e vou falar para vocês quais são os assuntos mais recorrentes por matéria. Não sai daí. E antes que eu me esqueça, galera, já deixa o seu like aí, não se esquece de se inscrever no canal. A gente vai fazer muitos outros vídeos para você passar no Tribunal de Justiça. Vamos junto nessa empreitada. Mas antes, gente, um resumo rápido. Lembrando que na prova do Tribunal de Justiça são 24 questões de português, 40 questões de direito, 6 questões de atualidades e Estatuto das Pessoas com Deficiência, sendo 4 de atualidades e 2 para as pessoas com deficiência sobre o Estatuto, mais 6 questões de matemática, 14 questões de informática e 10 questões de raciocínio lógico. Agora vamos dissecar esse edital. Eu vou passar para vocês o filé mignon, o que mais cai por matéria e em que eu focaria se eu fosse prestar essa prova hoje, de novo. E lembrando, galera, tá chegando o próximo edital do Tribunal de Justiça. Vai sair no primeiro semestre de 2020. Escrevam o que eu tô falando, estudem desde já. Agora, bora pro vídeo. Pessoal, das 24 questões de português, eu focaria em interpretação de textos e figuras. A VUNESP adora figuras. Estude muito conjunções, é muito importante. Normalmente a VUNESP pede para você substituir uma conjunção por outra conjunção com o mesmo significado, ou ela vai te perguntar exatamente qual é o sentido, qual é o significado de determinada conjunção, e você tem que saber o nome técnico de cada uma. Estude muito sinônimos e antônimos, expressões em sentido próprio e sentido figurado, e os seus nomes técnicos. Estude sempre a denotação e conotação, o sentido real e as diversas interpretações que uma palavra ou uma expressão pode ter. Estude pontuação no geral, mas em especial tenha muito cuidado nos seus estudos com as vírgulas. Como eu já disse em vídeos anteriores, se você não viu, procura assistir todos os vídeos. Estude muito reescrituração de textos. Esse era o meu principal problema, era a minha deficiência. E por fim, estude colocação pronominal. Estude muito, domine as ênclises, as mesóclises e as próclises. E lembre-se, atenção para as palavras atrativas. Se você está estudando, você sabe do que eu estou falando. E agora vamos para a parte de direito. São 40 questões. Direito inicia, em regra, por direito penal. Serão 6 ou 7 questões, geralmente 6. E você deve focar seus estudos em tudo. É uma matéria extremamente curta. O edital pede pouquíssimas coisas de direito penal. Foca em tudo. Decore direito penal. Mas eu vou te dar o filé mignon. Estude muito sobre documentos públicos e decore os documentos públicos por equiparação. A VUNESP adora perguntar isso. Estude e aprenda a diferença entre concussão e corrupção passiva, sobre peculato e prevaricação, e seja mestre para não errar nada sobre tráfico de influência e exploração de prestígio. Esse é o filé mignon para vocês. Em direito processual penal, que geralmente são 7 questões, domine todas as causas de impedimento e suspeição. Na parte do acusado e do defensor, ali no artigo 261, domine as regras para condução coercitiva e o que acontece se o acusado não constitui defensor. E quais são as regras para adiar uma audiência. E os tipos de citação, se você está estudando você sabe, a real e a ficta. Domina isso. Decore a ordem da oitiva das partes, testemunhas de acusação, testemunhas do réu, quando o réu vai ser ouvido, decora isso. Recursos, domine. Apelação e recurso em sentido estrito. O tempo para interposição de cada um deles e para apresentação das razões. Domine e entenda o que se pode fazer para cada manifestação dos juízes, quando ele profere um despacho, uma decisão interlocutória ou uma sentença. Muito importante agora, tribunal do júri. Estude qual é o recurso cabível para cada decisão do juiz na primeira audiência, na famosa audiência de pronúncia. E aqui eu deixo recomendado para vocês os vídeos da professora Fernanda Fischer. Eu vou deixar na descrição os links para o vídeo dela. Ela é excepcional. Clica lá e assiste.
Pessoal, e na Lei 9.099, eu recomendo que vocês estudem muito. Quais são os casos que abrangem a lei? Quais são as contravenções penais? Quais são os seus critérios? Como o tempo da pena em abstrato, decora isso. Estuda sobre a suspensão do processo e as consequências em caso de descumprimento ou do cumprimento total. E também, quando da sentença, quais são os recursos e os prazos. Aqui é diferente, hein? Decora isso. Gente, agora vem mais 7 questões de processo civil. Mais uma vez, toma o filé mignon. Decore os casos de impedimento e suspeição. É muito importante, a VUNESP ama isso. Decore, vire mestre nisso, impedimento e suspeição. Estude muito sobre os atos no processo, como os atos das partes, os pronunciamentos do juiz, os atos que podem ser praticados pelo escrivão e pelo chefe de secretaria, e estude muito os prazos processuais. Já entrando no processo, estude sobre a petição inicial, os seus pedidos, os seus requisitos, o que acontece quando do indeferimento da petição inicial, o que é a contestação e quando ocorre uma reconvenção. Gente, é assunto novo e a VUNESP vai perguntar isso. Foi novidade na minha prova. Estude muito sobre as tutelas provisórias. Temos a de urgência e a de evidência. É curto, decora, domina isso. A VUNESP vai perguntar na sua prova. 2020 tá aí. E na audiência de instrução e julgamento, mais uma vez, estude, decore a ordem de oitiva das partes e testemunhas. Quanto aos recursos, estude muito os seus prazos e qual recurso cabível para cada manifestação do juízo. Uma observação dentro dessa imensa observação. Estuda sobre os embargos de declaração. Ele tem os prazos diferentes. Decora isso. E uma coisa que está caindo ultimamente, a VUNESP está gostando, estuda sobre o agravo interno, estuda sobre a decisão do relator. Se você está estudando, você sabe do que eu estou falando de novo. Agora vamos para direito constitucional. Aqui serão 7 questões, em regra também. Começamos pelo nosso artigo 5º. O artigo 5º é muito importante, tudo ali você tem que decorar. Mas se fosse para separar alguma coisinha, decora quando o domicílio pode ser violado. Estude muito sobre os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, decora isso. Na parte de nacionalidade, decora o que é um brasileiro nato e o que é um brasileiro naturalizado. Quando o brasileiro pode ser naturalizado, quais são os requisitos? Em especial, decore quais são os cargos privativos de brasileiro nato. A VUNESP vai perguntar isso na sua prova para o tribunal. Na parte da administração pública, dos servidores públicos, estude quais os critérios para adquirir a estabilidade, quando o servidor pode perder o cargo e como ele perderá o cargo, estude sobre acumulação de cargos públicos e domine todas as regras da aposentadoria. Estude e decore quais são os órgãos do judiciário. Vai cair na sua prova. Gente, agora vamos entrar em direito administrativo. Primeiro vamos falar sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Eu estudaria porque é super recorrente as penalidades no serviço público. Muita atenção para a demissão a bem do serviço público e a perda da aposentadoria, a cassação. Estude processo administrativo e sindicância, entende o que é cada um deles, estude os seus prazos, o prazo de cada um e o prazo para cada procedimento. Estuda isso. Estude também a parte que fala dos deveres, das proibições e das responsabilidades do servidor público. Um bom exemplo a se estudar é o artigo que diz que o funcionário público tem que morar no local onde ele exerce o cargo. Estuda isso. Direito administrativo ainda. Agora vamos para a lei de improbidade. É uma lei curtinha, gostosa de ler. E acho que ela é feita para botar pânico no concurseiro, no cara que quer prestar concurso. Você deve ter muita atenção no núcleo do artigo, quando ele descrever quais são os atos ilícitos que você pode praticar contra a administração pública. O verbo é essencial para você decorar, para você entender o que é cada um. Por exemplo, enriquecimento ilícito. Presta atenção nos verbos. Receber, perceber, utilizar, aceitar é uma conduta positiva. Presta atenção nos verbos. Estuda os tempos de cada penalidade de acordo com o ilícito praticado. Um exemplo é o tempo da suspensão dos direitos políticos. No enriquecimento ilícito é um, nos atos que causam prejuízo ao erário é outro, e nos atos que vão contra os princípios da administração pública é outro prazo. Decora isso. Decora também qual o valor da multa civil para cada um e os prazos da proibição de contratar com o poder público deles também. Pessoal, agora entrando em normas da corregedoria. Muita matéria para poucas perguntas.
Eu focaria meus estudos em questões de atendimento prioritário, quem tem atendimento prioritário e como esse atendimento prioritário se dará no Tribunal de Justiça, como exemplos de distribuição de senhas, filas diferenciadas, etc. Falando em atendimento prioritário, estude os casos em que o processo terá tramitação prioritária. Entrando na parte de escrituração, estude e decore o que é proibido nos autos, o que você não deve fazer e o que deve ser evitado quando da consulta e da carga dos autos. Estude sobre seus critérios, como é feita e o que é a carga rápida. Estude quais são os livros obrigatórios a se ter no cartório e estude muito sobre a função correicional, como, quando se dará a correição, em que época do ano, e estude as diferenças entre a correição extraordinária, a correição ordinária e uma visita correicional. Tudo isso vai te dar um pânico, mas decora isso. Decora sobre os volumes do processo, que, em regra, não excederão a 200 folhas por volume. Acabei de te dar uma pergunta e resposta que a VUNESP adora fazer. Estude sobre os prazos para emissão de documentos. Exemplo a se estudar, o prazo para emissão de certidões. E por fim, estude sobre processo eletrônico. Quem pode ter acesso e em quais casos. Gente, direito acabou, é isso. Dei para vocês o que eu considero mais importante e vai cair na sua prova. Agora vamos entrar para a parte de conhecimentos gerais, que começa por atualidades. Gente, é uma parte muito complexa, é muito assunto a ser estudado. Uma coisa que eu recomendo para vocês é que vocês assistam os vídeos da professora Rebeca Guimarães. Se eu não me engano, ela é da Gran Cursos Online. Eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E lembrando que tudo que eu recomendo aqui é de graça. Por experiência própria, eu recomendo vocês estudarem os 4 meses que antecedem a prova. Todos esses assuntos, de 4 meses até o dia da prova, você deve ter dominado isso. No Brasil e no mundo. No mundo é lógico, sempre que tem algum atrito entre Estados Unidos, Coreia do Norte, algum assunto relevante que possa causar alguma guerra, você deve saber isso. Manifestações na Europa, decora isso, tá bom? No Brasil, o que eu considero mais importante são os assuntos relacionados ao Poder Judiciário, em especial para a prova do Tribunal de Justiça. Foca nesses assuntos. Dentro de conhecimentos gerais, que são 6 questões, a gente tem 2 questões do Estatuto das Pessoas com Deficiência. É muito importante tanto para o Tribunal de Justiça quanto para a vida. Estuda ela inteira e decora ela inteira. É uma lei curta, gente, vai dar 4 páginas. Estuda isso, decora isso. Agora vamos entrar no terror de muitas pessoas. Vamos falar sobre matemática, que são 6 questões. E eu recomendo vocês focarem seus estudos. Muito, de verdade, em geometria. Vira mestre em geometria. A VUNESP adora explorar questões de geometria. Estuda regra de 3, simples e composta. Próximo à regra de 3, é lógico, decora porcentagem e juros simples. E agora uma dica para vocês. Marque os exercícios que você considera mais difíceis, para você sempre estar resolvendo um exercício desse mesmo tipo. Assim você sempre vai ter contato com eles. E monte um resumo das principais fórmulas. Agora, galera, vamos entrar em informática, que são 14 questões. Informática é uma matéria muitas vezes ignorada, esnobada por muitos, mas ela é muito importante. Eu esnobei informática quando prestei o meu concurso. Por sorte, eu fui bem em todas as outras matérias. Informática foi meu calcanhar de Aquiles. Não deixa ser o seu. Eu recomendo aqui que você estude todas as figuras do Word, Windows e Excel. A VUNESP ama trabalhar com figuras, fórmulas. Decore, seja mestre nas fórmulas, nos diversos tipos de fórmulas do Excel. Estude, domine e entenda a diferença entre linha, coluna e célula. Muita atenção para as questões sobre o painel de controle do Windows e os acessórios do Windows. E estude a composição de caracteres para se salvar um documento. Em e-mails, estude muito sobre o envio, sobre uma cópia oculta, tudo relativo aos anexos, o que acontece com ele, onde você baixa, se você encaminha a mensagem, tudo relativo a anexos. Estude ainda sobre a composição do endereço de e-mail, como ele pode ser montado, aonde vai o arroba, aonde vai o ponto, aonde vai o underline, e ainda sobre a composição e a validade de endereços de páginas da web. E aqui outra dica dentro da dica: domine
todas as teclas de atalho, em todos os softwares. Domine as teclas de atalho. E por fim temos raciocínio lógico, que é composto por 10 questões. E você deve estudar, virar mestre em relação entre pessoas, coisas e eventos. Um exemplo: 3 pessoas diferentes vivem em 3 casas diferentes e têm 3 animais diferentes. Ou 3 carros de cor diferente. E você tem que descobrir o que é de quem, aonde determinada pessoa mora. Estuda muito isso, decora isso, vira mestre nisso. Estude também sobre proposições lógicas, tabela verdade, ou então, como eu já disse em vídeos anteriores, assista aos vídeos do professor Luiz Teles. E não decore a tabela verdade, dá uma chance para ele. O link está na descrição também. E estude e domine diagramas lógicos, que nada mais são que conjuntos com 3 ou mais categorias que possuem intersecções. Decora isso que a vaga é sua. Bem pessoal, esse é o vídeo de hoje. É realmente o que eu considero filé mignon, é o que eu focaria meus estudos, é realmente o que eu tabelei e vi que são os assuntos que mais caem na prova do Tribunal de Justiça. Independentemente se você vai ou não seguir minhas dicas, estude. Essa é a principal dica. Estude desde já. E para você, não esquece de deixar seu like, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você acha que merece também passar, que estão sem um direcionamento. Curte o vídeo, é super importante e eu vejo que vocês estão gostando e me motiva a produzir mais vídeos para vocês, tá? Se inscreve no canal para você receber todas as atualizações e vão vir muitos outros vídeos focados nisso, sempre na sua aprovação, gastando o mínimo possível. A maioria das dicas que eu deixar para vocês aqui são de graça, são sites, são canais do YouTube que eu estudei e que eu recomendo, que não gastei nada. Beleza, galera? Mas é isso aí, a principal dica é essa. Estude desde já. O concurso tá aí, galera. Estuda mesmo, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que você passe nesse concurso, que você já tenha passado nesse concurso. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas gente, boa sorte, bons estudos e tchau. Até o próximo vídeo.